Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje vamos começar mais um evento, hoje para discutir a reforma tributária, quais são os próximos passos antes do período de transição que começa aí em 2026. São muitos temas, a gente sabe, com certeza teremos uma conversa muito interessante. Já me apresentando, eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. Hoje eu estou aqui com a Diane Bickel, que é repórter na editoria de tributos e também vai mediar a nossa conversa hoje. E já passando, que hoje a gente tem muitos assuntos para os nossos convidados, queria agradecer novamente, lembrando que esse evento tem o patrocínio da Amazon. E, enfim, agradecendo que quem vai começar aqui com a gente hoje, Fernando Mombelli e Marcos Ubner Flores, que são gerentes de projetos da Secretaria da Receita Federal. E aí lembrando, a gente já até, como a gente conversou mais cedo, né? Hoje o nosso esquema vai ser, nós vamos fazer perguntas direcionadas, mas por favor, não fiquem restritos, então se um quiser responder a pergunta do outro, por favor, fique mais do que à vontade. Nós vamos fazer 2 perguntas e a gente vai abrir para o público, para quem tiver alguma pergunta, poder fazer também. Então, já vou começar com a minha primeira pergunta para o Fernando Mombelli, que é a seguinte: quais são as prioridades definidas pela Receita até janeiro de 2027 para evitar algum tipo de gargalo, né, no período de transição? A gente sabe que hoje as empresas têm bastante, um temor bastante grande, assim, uma preocupação muito grande, na verdade, em poder se planejar, né, mais a longo prazo. Então, qual será esse foco da Receita? Bom, em primeiro lugar, só gostaria de explicar que na gerência de projeto é dividida em 2 ramos, né? O Marcos trata do modelo operacional da reforma tributária, ou seja, dos sistemas, né, da tecnologia a ser implementada, e eu estou a cargo da normatização ou regulamentação da reforma tributária. Ambos estamos conduzindo equipes grandes, de parte a parte, mas que também são integradas, na medida que nós temos um diálogo constante, porque a parte normativa tem que conversar de maneira muito estreita com a parte dos sistemas, exatamente para que a gente possa construir com segurança o novo sistema da reforma tributária. Então, nesse aspecto que eu quero frisar, a grande preocupação que nós temos, e agora o Marcos vai falar um pouco mais detidamente disso, não quero entrar nessa parte, mas já implementando um projeto piloto da construção do módulo de apuração, que é o coração da reforma, já para o ano de 2026. De outra parte, nós sabemos que IBS e CBS, isso tanto para o modelo operacional, como também o que diz respeito à normatização, IBS e CBS são irmãos gêmeos siameses. Isso significa que eles têm exatamente a mesma legislação e, portanto, tem que ter o mesmo conteúdo na sua parte comum no que diz respeito ao regulamento e sincronização dentro desses sistemas. Então, eu diria que são 2 as preocupações básicas para 2026. Lembrando que 2026 é um ano de teste. Cumprimento das obrigações acessórias vai dispensar as empresas, aos contribuintes, do respectivo pagamento. Esse é o primeiro ponto. Então, é um ano de teste. Mas para esse ano de teste, nós esperamos firmemente estarmos já, a partir de janeiro de 2026, com o modelo operacional testado, já apresentado para as empresas antes de 2026, de 1º de janeiro, exatamente, por isso que o projeto piloto, para que nós tenhamos isso. E da parte da regulamentação também a edição dos respectivos regulamentos no ano de 2025, previamente, para que as empresas tenham a segurança jurídica de poderem seguir, então, essa concretização das normas da prática, né? Aplicação da Lei Complementar 214 com os regramentos mais detalhados, digamos assim, tanto no cumprimento de obrigações acessórias, como no que diz respeito a certas questões que foram remetidas expressamente aos regulamentos comuns. E aí a outra parte do nosso trabalho, que é
a coordenação entre as equipes da Receita Federal e as equipes do pré-comitê gestor, formada por estados e municípios no âmbito do IBS, para que a gente tenha, então, ao fim e ao cabo, uma construção coletiva, consensuada das administrações tributárias, sem perder de conta a participação da sociedade nesse processo que está se iniciando agora em 2025, dessa nova fase, e que em 2026 vai ser apresentado à sociedade. Eu vou pegar esse gancho da operacionalização que o senhor citou e vou falar sobre notas fiscais com você, Marcos. O secretário da Receita, o Robson Barreirinhas, ele veio aqui no Jota e falou justamente sobre esse sistema de notas fiscais, né? E aí o que ele disse é que o contribuinte não vai precisar fazer nada de diferente do que faz hoje, até porque o sistema vai complementar de forma automática os dados que faltam, né? Mas a minha pergunta é como que vocês pensam que vocês estão fazendo, né, para garantir que os dados complementados de forma automática estejam corretos? Assim, existe algum sistema, algum mecanismo de validação ou até um retorno ao contribuinte em caso de divergência desses dados? E só fazendo uma complementação em relação a isso, como fica a situação das empresas que hoje não são obrigadas a emitir nota fiscal? Primeiro, bom dia a todos, agradeço ao Jota pelo convite e ótimas perguntas para a gente começar a explorar o tema. Então, uma preocupação que as empresas têm que ter nesse momento de transição é adequar os seus sistemas à emissão dos documentos fiscais com destaque de CBS, de IBS. Então, assim, já existem notas técnicas publicadas, tanto para as notas de mercadoria, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço nacional, que atende a vários municípios, e aí alguns municípios têm suas notas fiscais próprias, aí depende da administração tributária de cada município, né? Nesse caso específico, município que tem a sua própria nota fiscal de serviço, ele pode continuar com a sua nota fiscal de serviço, claro, vai ter que adaptar a CBS e IBS, ou aderir à nota fiscal de serviço nacional que já está adaptada. Mas aí é município a município. Essa é a preocupação que o contribuinte tem que ter agora, adequar seu sistema. Acredito que a imensa maioria das empresas que fornecem sistemas de gestão, os ERPs, já vem adaptando, isso já é corriqueiro para eles. Todo ano, normalmente 2 vezes por ano, tem alterações no que a gente chama de esquema do XML da nota fiscal, a estrutura da nota fiscal, né? E eles costumam fazer isso corriqueiramente, a mudança agora é um pouquinho maior. Então essa é a preocupação que eles têm que ter para emitir o documento fiscal, quem já emite documento fiscal ou quem vai passar a emitir documento fiscal. Como, por exemplo, aluguéis ou algumas, vamos lá, talvez corretoras de valores, né, que não emitiam, vão passar a emitir. Aí os puristas dizem, não, mas aluguel não é serviço nem mercadoria, então não pode ser. Sim, mas vamos aproveitar a estrutura, provavelmente, da nota fiscal de serviço, e aí, quem sabe a gente até muda o nome, nota fiscal de serviço, aluguéis e outros direitos, né? Mas já existe uma estrutura, não tem por que criar um documento novo, então isso simplifica. De outro lado, aquelas atividades que são remuneradas pela margem, como os empréstimos bancários, os seguros, os planos de saúde, vão precisar de uma declaração, tá? Por que uma declaração? Por que não documento fiscal? Documento fiscal é muito bom quando o tributo incide sobre o todo, sobre a receita, sobre o faturamento. Mas quando é sobre a margem fica um pouco complicado, porque tem que apurar custo e receita, e aí a declaração se encaixa muito bem. As instituições financeiras já tinham uma declaração eletrônica, chamava de DESIF, a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras. Na verdade, eram várias declarações, uma para cada município. As instituições financeiras vinham trabalhando junto com a Abrasf para nacionalizar, para ter uma única declaração. Quando veio a reforma, a gente disse, gente, vamos aproveitar esse trabalho e vamos transformar na declaração nacional da CBS e do IBS. E aí se criou a DESIF, que estava sendo nacionalizada, virou a DERE, Declaração Eletrônica de Regimes Específicos. Os regimes de instituições financeiras, seguros, plano de saúde e mais alguma coisa. Então ainda está sendo avaliado quem vai para documento fiscal, quem vai para declaração, mas a linha divisória eu consigo
a CBS é sobre toda a receita, então documento fiscal parece mais adequado. Não é só sobre uma margem, então a declaração parece mais adequada. E aí a gente responde a segunda pergunta do que fazer aquelas empresas que atualmente não emitem documento fiscal. Vão emitir ou um documento fiscal ou uma declaração. Essa é a obrigação acessória, é tudo eletrônico, e a gente está tentando simplificar, trazendo para aquilo que já existe, tá? Não vamos criar nada novo para complicar, vamos utilizar o que já tem, mesmo que tenha que mudar o nome, DESIF muda um pouco, vira DERE, talvez nota fiscal de serviço mude o nome, não sei, não estou afirmando, mas a gente consegue trazer bilhete de passagem, já traz as passagens aéreas. O outro ponto é como que nós vamos ajudar o contribuinte a não errar, a estar conforme, tá? Então, uma série de módulos de sistemas estão sendo desenvolvidos para facilitar. O primeiro deles é a calculadora. A gente vai entregar para o contribuinte uma calculadora de CBS e de IBS, onde o comitê gestor já acordou, nota fiscal de serviço, na DERE calcula IBS, de mercadoria ainda não está definido, talvez por uma arquitetura do documento fiscal, da autorização ser um pouco mais antiga, né? Mas a calculadora que ajuda o contribuinte a interpretar a legislação, ele diz qual é a mercadoria, diz qual é o serviço, diz qual é a situação tributária, e a calculadora indica qual é a alíquota, qual é o tributo que incide. Ele não precisa usar essa calculadora, está sendo disponibilizado para ele. Se ele quiser, ele liga, conecta no ERP, no sistema de gestão dele. Se ele não quiser, ele não usa. Ele usa a calculadora dele, ele faz a mão, ele faz do jeito que quiser. Ele é livre para fazer do jeito que quiser, mas ele sabe que quando chegar na Receita Federal, a Receita vai usar a calculadora para ver se ele calculou corretamente. Então, acreditamos que a maior parte dos contribuintes vai usar a calculadora. Mais do que isso, quando chegar na Receita, as autorizações já fazem algumas validações por exemplo, de CNPJ, do CPF, né? Mas a gente diz que é uma validação morna, não é uma validação quente, ela é morna. Mas quando entrar na Receita, a gente consegue validar ela a quente, com o dado real, com o dado online, naquele momento, sem nenhum delay, né? Vamos adiante, passamos pela calculadora, passamos por um motor de regras. Então, vamos lá, o endereço do contribuinte é na Asa Norte, aqui em Brasília, onde fica a Casa J, e ele diz que ele tem uma atividade rural aqui. A gente consegue indicar, opa, não está coerente, por favor, veja a nota. E aí vamos construir um módulo, esse módulo ainda não começou, a gente ainda está desenhando ele, de como passar esses avisos para o contribuinte. A melhor forma talvez seja a declaração de imposto de renda pré-preenchida. A gente baixa e tem uma série de verificações, uma série de sinaizinhos amarelos ou vermelhos, né? Vermelho assim não dá para transmitir, amarelo, contribuinte, olhe isso antes de transmitir. Então, o primeiro passo da Receita é ajudar o contribuinte a informar o que tem de eventual desconformidade. Veja, a gente ajuda ele a calcular, ajuda a verificar o cadastro de todos os envolvidos, aplica as regras e devolve para ele a informação do que aconteceu com aquele documento fiscal. Se está conforme ou se a gente pede para ele fazer alguma verificação. Então, muda a lógica do sistema de eu interpreto a legislação tributária, emito o documento fiscal e espero 2, 3, 4, 5 anos para ver se você é fiscalizado, para algo que eu tenho ajuda da calculadora para emitir o meu documento. Assim que eu transmito o documento, ainda posso verificar se está tudo conforme ou se eu devo fazer alguma alteração. Bom, a gente vai passar, se alguém do público tiver alguma pergunta, por favor, só sinalizar, a gente só pede para falar o nome e, enfim, a instituição, a empresa onde atua. Não tendo, a gente tem um quinquilhão de perguntas, então, Diane. Você... Obrigado. Bom dia, eu sou o Hugo, sou da Ambev. A gente já tem se falado bastante aí. Peço até desculpa se eu repetir, mas eu cheguei um pouco atrasado. Mas a gente recebeu, a gente já estava ansioso para ver aquela portaria que estava falando da participação das empresas, né, nesse processo que vai ser a implementação aí da reforma. E o projeto piloto para a gente começar a ter acesso nessas obrigações acessórias, começar a fazer essa parte de reconhecer e fazer a implementação interna.
E lá saem alguns critérios. Queria saber se vocês têm algum calendário assim para começar a chamar as empresas. Acho que essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, vamos lá. A gente já remeteu o convite para as empresas que vão fazer parte do primeiro grupo. Que empresas são essas? Empresas que já trabalham com a Receita, já colaboram com a Receita. Então, já tem um termo de cooperação assinado. Seja porque ela participa do CONFIA, o programa de conformidade com a Receita Federal, seja porque ela já homologa os SPEDs há mais tempo. E começar por essa empresa é fundamental. A gente está começando o piloto, preciso começar com quem já está acostumado a trabalhar com a Receita, a desenvolver, homologar os nossos sistemas, para a gente dar uma certa velocidade. Os convites já foram emitidos, foram 66 empresas e agora de manhã eu já tive a resposta, essa é a informação nova, ainda não tem, 47 já aderiram, né? As demais eu imagino que ainda estejam trabalhando, mas estão, apesar do prazo curto, um grande percentual das empresas já aderiu, já vai fazer parte do piloto, que deve começar em 1º de julho, tá? 1º do mês que vem. A partir daí a gente começa a testar os fluxos do sistema com essas empresas. E veja, testar fluxo é manual, tem que digitar na frente do computador, essa é a primeira etapa. 2 meses depois, então possivelmente para setembro, a gente espera já ter ligação máquina a máquina e ampliar o número de documentos fiscais e de tipo de operações. Então o começo ele é lento, eu digo, nós não estamos homologando um sistema pronto, a gente está fazendo o desenvolvimento cooperativo. A gente chegou no momento em que é possível compartilhar com as empresas, né, e escutar as empresas, deixá-las participarem e escutar para poder desenvolver o sistema da forma mais aderente possível às operações reais, aos sistemas naturais dos contribuintes. Então a gente deve, à medida que cada etapa for vencida, agregando outras empresas. Inicialmente vamos emitir o convite para o comitê gestor ou para o pré-comitê gestor, se eles desejam indicar empresas, é a intenção da Receita que nós tenhamos as mesmas empresas homologando ambos os sistemas, porque daí a gente começa a aproximar os sistemas, né? As empresas vão se dar conta, se eventualmente a gente construir algo diferente, as próprias empresas nos ajudam a aproximar. E ato contínuo, passar a convidar empresas de segmentos econômicos, de nichos de mercado que não foram contemplados nos primeiros grupos. Por que isso? Para testar o sistema da forma mais ampla possível, tá? Tudo que for testado, a gente deve a cada etapa ainda gravar, tornar os vídeos públicos, tá? Então, assim, da forma mais transparente possível para que todos possam se preparar e aproveitar o nosso aprendizado com o piloto. Eu vou direcionar a minha pergunta ao Fernando Mombelli, por favor. Aí falando um pouquinho do prazo para o início da fase de transição. Está mantido esse prazo? Existe alguma possibilidade de flexibilização ou alguma coisa do tipo postergar as fases de teste para dar um tempo maior para as empresas se adaptarem? Vejam bem, 2026 havia a opção de ser efetivamente já a sua implementação ou ser um ano de testes. Então, o próprio ano de 2026, na medida em que o cumprimento das obrigações acessórias vai representar a dispensa de fazer qualquer recolhimento a título de IBS e CBS, já é o ano de teste. Então nós firmemente acreditamos que em 1º de janeiro de 2026 a reforma vai ser implementada, efetivamente já com a sua regulamentação publicada e um trabalho também, eu vou aproveitar falar sobre isso, um trabalho de monitoramento, de acompanhamento. Existe um órgão estabelecido pela Lei Complementar 214, que é o Comitê de Harmonização. Esse Comitê de Harmonização, composto paritariamente por representantes do Comitê Gestor, né, e da Receita Federal, vai tratar, então, de estipular o programa de interpretação das normas caso a caso, não é?
e também de resolução de eventuais conflitos ou divergências para aplicação de uma interpretação única CBS e IBS no andamento da reforma. Então, nós vamos ter regulamentos, 2 regulamentos do IBS e CBS, na sua parte comum, exatamente com os mesmos textos, e após isso nós vamos ter, então, o trabalho do Comitê de Harmonização, implementando a reforma na prática. Evidentemente que no ano de 2026, quaisquer ajustes que se fizerem necessários nesses regulamentos, serão realizados, tá? Mas isso só com o andamento da reforma, mas não há a previsão de qualquer tipo de postergação, até porque, como já disse, 2026 é um ano de teste. Bom, minha pergunta para o Marcos na verdade, é um pouco na linha do que o senhor já falou em relação a esse piloto do IBS, né? Queria saber, assim, na prática, como que vai funcionar? Então, as empresas vão viver como se elas já estivessem em 2026, é isso? E também uma outra preocupação que surge eventuais, enfim, resultados que saírem daí desse período piloto podem ser usados futuramente para, enfim, embasar algum tipo de fiscalização da Receita? Vamos lá. O piloto é feito num ambiente de produção restrita. É uma simulação. Tá? Não é real, não são com notas fiscais reais. As empresas são reais, mas elas vão simular as suas operações normais. Operação de compra, operação de venda, de cancelamento, assim, aquilo que acontece no dia a dia, para ver como o sistema se comporta. Então, já quanto à questão da fiscalização, é impossível, porque é um ambiente simulado, não tem nenhum ônus nesse sentido. O piloto serve para testar o sistema. As empresas estarão testando o funcionamento já 2027, com apuração assistida. 2026 é uma apuração apenas para a gente ver, né? Mas não tem tributo a ser recolhido, apenas destacado. 2027 tem recolhimento. No piloto, eles vão poder simular o recolhimento pelo fornecedor, vão poder simular um pagamento pelo adquirente, vão poder simular todas as operações. Então é isso, simulações para testar o sistema. Se der tudo certo, ótimo, a gente desenvolve mais um módulo do sistema. Descobriu algum erro? Ótimo, descobrimos algum erro no ambiente de produção restrita e não no ambiente de produção real, corrigimos o sistema e continuamos evoluindo. O objetivo é esse, evoluir o sistema. A gente vai abrir, então, de novo para perguntas da plateia. Eu acho que a gente podia, então, fazer uma rodada de 2 perguntas, porque eu ouvi aqui que a gente tem algumas perguntas. Obrigado, eu sou o João Barroso, da Amazon. Mombelli, muito obrigado. Obrigado, Flores, pela presença. Obrigado por terem vindo. Mombelli, você acabou de mencionar o Comitê de Harmonização das normas CBS e de IBS, e você também mencionou que a gente aguarda um regulamento de CBS, um regulamento de IBS. Eu entendo que desde a Emenda Constitucional 132 a gente pode esperar que essas normas já saiam, de alguma maneira, harmônicas entre si, né? Mas a gente ainda tem a pendência da efetiva operacionalização do Comitê Gestor do IBS para que o regulamento do IBS seja de fato publicado, né? As empresas devem esperar que o comitê seja operacional para ter ali ao mesmo tempo, pelo menos num espaço mais curto de tempo juntos, o regulamento de CBS e IBS, ou neste momento em que a gente ainda tem alguma incerteza no timing do comitê gestor, a gente espera um regulamento de CBS vindo antes? Bom, em primeiro lugar, a questão do comitê gestor, efetivamente a sua implementação está demorando um pouco mais, né, do que a previsão inicialmente estabelecida, daquele prazo de 120 dias. Tá? Mas estamos trabalhando com o pré-comitê gestor. Isso já tem atos de cooperação técnica, tá, entre estados e municípios, e entre estados e municípios e Receita Federal, através desses protocolos, formalizando essa participação. De modo que nós estamos fazendo um trabalho em conjunto. Não vislumbramos hipótese de sair um regulamento da CBS antes do IBS. Os dois vão entrar ao mesmo tempo, tá? Porque o cumprimento das obrigações por parte das empresas abrange ambos os tributos. Há um sincronismo nisso. E também vai haver uma sincronização na publicação desses regulamentos, com certeza.
Bom dia. Henrique Lara, da Amazon também. A minha pergunta é pensando em 2026. É um período de testes, o principal objetivo não é o recolhimento, tanto que existe a dispensa com preenchimento dos novos campos. Como vocês veem a aplicação da responsabilidade das plataformas já durante o ano de 2026 por eventuais valores devidos pelos vendedores terceiros, considerando que o processo de imputação dessa responsabilidade, se ele vai ser residual, se ele vai ser imediato, também deve ter detalhamento na legislação secundária? Bom, a Lei Complementar 214 endereça, né, a participação das plataformas na medida da sua atuação e das suas possibilidades, tá? Uma delas é zelar pela expedição das respectivas notas, né? Então, na verdade, como um todo, tanto plataforma como empresas que intervêm junto a ela, vão ter o compromisso de cumprir com suas obrigações acessórias, que nesse momento vai ser a expedição de documento fiscal. Apenas isso. Se a plataforma tiver, evidentemente, cuidando e zelando para que as operações sejam revestidas dos documentos fiscais correspondentes, não vai haver responsabilização nenhuma nesse sentido. Bom, tem uma pergunta então já para você, Mombelli, também. Um pouco nesse sentido, a gente tem ouvido bastante a defesa de que nesse primeiro momento, principalmente em 2026, as empresas não sejam penalizadas efetivamente por eventuais, enfim, erros, descumprimentos, apenas, e aí uma possibilidade só em caso de reincidência. Isso é algo que a Receita cogita? Como vocês veem isso? Bom, há todo um cuidado com o ano de 2026, que é o chamado ano de testes. Tá? Mas como o Marcos bem colocou, há todo o endereçamento, desde a classificação do tipo de operação de venda ou serviço que o contribuinte vai fazer, com a respectiva alíquota sobre ela incidente, tá? Sobre a especificação, se há algum regime específico diferenciado ou não, tá? De modo que há todo um cuidado para acompanhamento das empresas, tá? Então, nesse sentido, o que se prevê para 2026, evidentemente que as penalidades, muito provavelmente, não falo aqui com o futuro, mas muito provavelmente vai haver uma harmonização das penalidades CBS e IBS dentro do PLP 108. Isso o Luiz Cláudio e o Fabrício podem falar melhor do que eu, tá? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Acontece nesse sentido, do cumprimento das obrigações acessórias, existem penalidades pela falta de cumprimento, mas a gente espera, tá, que efetivamente haja uma tal facilitação da sua operacionalização que nós não tenhamos esse problema. Evidentemente que nós vamos ter aqueles casos lá de empresas que sonegam, que não desejam emitir nota, etc. E tal. Para isso, há penalidades, tá? E essas penalidades vão ser aplicadas na medida em que elas, da atuação de cada uma dessas empresas. Então, se for a penalidade mais gravosa, vai estar previsto isso no PLP 108, de acordo com a atuação da empresa, daquelas empresas que não querem colaborar. Toda e qualquer empresa ou contribuinte que quiser colaborar, seu modo de atuação vai ser extremamente facilitado em relação ao que é hoje. Hoje ela está por conta própria, né? Ela faz emissão de nota fiscal, se responsabiliza, olha, interpreta a legislação do jeito, verifique o que você quer. Nesse segundo momento, vai haver um acompanhamento, um direcionamento que é muito importante, ou seja, vai facilitar muito o cumprimento dessas obrigações. Deixa eu aproveitar e complementar um pouquinho. O ano de 2026, como teste, ele serve não apenas para as empresas ajustarem o seu sistema e a sua forma de trabalhar, para a Receita, para o comitê gestor acabarem de desenvolver o sistema. A gente deve entrar em 2026, em janeiro de 2026, eu digo com um mínimo produto viável, né? Um sistema que para de pé, mas que não tem todos os seus acessórios, que não está completo. Isso vai ser desenvolvido durante o ano de 2026 para estar pronto em 27. Mas ele também serve para a gente calcular a alíquota que vai ser aplicada ali na frente. Então, eu digo, a maior penalização para não emissão de documento fiscal em 2026 é a gente ter uma alíquota mais alta. É do interesse das empresas
emitir o documento fiscal com destaque de CBS e IBS e com destaque correto para a gente poder calcular a alíquota correta. Esse é um princípio da reforma tributária, né? A neutralidade, a carga tributária total permanece igual, mas se tem menos gente emitindo documento fiscal ou emitindo de forma incompleta e correta, a alíquota tem que ser mais alta. Então, é do interesse das empresas a emissão do documento fiscal e a emissão correta. Elas são as maiores interessadas. E, Marcos, falando um pouquinho sobre o tráfico de dados entre sistemas federais, estaduais e municipais, né, de dados fiscais, claro. Existe algum modelo da Receita já definido para garantir a integração dessas estruturas? Assim, a Receita pensa ou trabalha para que esses fluxos entre os fiscos sejam auditáveis, consistentes? Vamos lá, a gente está construindo com os colegas do pré-comitê gestor como será a estrutura para o compartilhamento, tanto compartilhamento de documentos fiscais, os documentos fiscais hoje são autorizados nos estados, nos municípios ou através da nota fiscal de serviço nacional, e precisam ser compartilhados com todos. Então, teremos um repositório nacional e estamos trabalhando para abastecer esse repositório, que já existe, com todos os documentos fiscais. Em paralelo, a gente também trabalha para criar um ambiente nacional de interoperabilidade de cadastro. Tá? Esse ainda estamos um pouquinho mais no início, né? Ele não existe ainda, mas já estamos conversando para sua construção, para que todas as administrações tributárias coloquem a Receita, no caso, CNPJ, CPF e CIB, e as administrações estaduais e municipais, os cadastros complementares que tiverem. Então, se ele vai manter algum campo de uma inscrição estadual, ele entra como cadastro complementar, algum campo de uma inscrição imobiliária, entra como cadastro complementar que não tenha no CPF e não tenha no CIB, que não vai ser substituído, vai para esse mesmo ambiente. Então agora é um momento em que a gente está discutindo arquitetura de sistema, prazos, fazendo testes já, né? Sem sombra de dúvida, será plenamente auditável como todos os sistemas da qual a Receita participa, tá? Então essa parte de auditoria eu fico muito tranquilo, mas já estamos discutindo e começando a construir alguma coisa. Bom, a gente vai abrir então para mais uma rodada de perguntas. Bom dia, sou Mariana Polidório, da Netflix. Queria fazer uma pergunta um pouco voltada justamente para empresas do universo digital, né, prestadores de serviço. Eu acho que, enfim, é conhecido por todos, mas vale a pena sempre lembrar. Em muitas dessas empresas, a Netflix é um caso delas, mas está longe de ser a que tem um volume maior. A gente está falando de empresas que operam tem operações da casa de milhões, aí, às vezes centenas de milhares ou milhões por dia, e que tem uma característica justamente de estarem pulverizadas entre milhares de municípios, centenas, milhares de municípios no Brasil. Uma das grandes premissas da reforma tributária foi justamente a alteração da tributação da origem para o destino, e com isso, sobre essas empresas se impõe aí uma situação um pouco desafiadora, eu acho, que é justamente entender como fazer o cumprimento de todas essas obrigações, lidando com um número muito maior de entes e de autoridades tributárias, né, do que o que hoje a gente está acostumado. E acho que para a maioria das empresas que opera assim, ou para muitas delas pelo menos, a gente está acostumado ainda a lidar com o sistema de emissão de nota fiscal em um regime especial, então uma nota fiscal consolidada, no nosso caso que a gente emite uma nota fiscal por mês com o valor referente a toda a receita de todas as assinaturas no município onde a empresa está baseada. Quando a gente muda para essa outra sistemática, e até aproveitando um pouco de um comentário que o Flores fez sobre potencialmente cada município poder ter seus modelos de nota fiscal e etc. Existe a nota fiscal nacional, mas você tem essa possibilidade de cada município estar estabelecendo uma. Acho que fica meio claro, é uma consequência natural, que a gente está enfrentando ainda uma certa dificuldade para entender como que a gente vai fazer a adaptação dos nossos sistemas para emissão disso, e inclusive a potencialmente tantos modelos diferentes, dados que a gente vai estar trabalhando com
tantos municípios ao mesmo tempo. E aí a minha pergunta vem no sentido se já está tendo alguma conversa que possa haver alguma espécie de convênio ou acordo, a possibilidade de um ente, um município, por exemplo, ser responsável pela emissão das notas que depois é referente, inclusive, à prestação do serviço em outros municípios, se você já tem debatido isso no âmbito pensando na operacionalização até do pré-comitê gestor. Eu não quero responder de forma leviana, assim, mas acredito que vocês poderão continuar emitindo documento fiscal no mesmo município que hoje já emitem. Acredito que não será necessário a emissão município por município, tá? Mas de bate-pronto, assim, eu não vou afirmar isso. Porque não teria mudança, o serviço de streaming continua sendo prestado da mesma forma. O que muda? Muda para onde vai o tributo, tá? Então, por isso é fundamental que seja identificado tomador por tomador. Quem é o cliente? Onde ele mora, né? Para que o imposto, no caso o IBS, para a CBS não faria diferença, mas o IBS possa ser destinado àquele município, aquele estado. Então, necessariamente, a gente não teria como manter esse regime especial de emitir um único documento para todas as operações. Precisa identificar tomador por tomador. Vá lá, no máximo, e assim, não estou afirmando, também teria que analisar com mais calma, no máximo a gente conseguiria aquele cliente que tem 2 ou 3 serviços, emitir uma única nota com 2 ou 3 serviços para aquele cliente, porque está individualizado, seja para fins de ações de cidadania, de cashback, ou simplesmente de repartir o valor, o bolo arrecadado, para o município e para o estado, tá? Quanto ao número de documentos fiscais, a reforma trouxe a possibilidade dos municípios continuarem com documentos fiscais próprios até 2032, mantendo a autonomia deles. Se assim eles optarem, eles terão que transmitir esses dados no padrão do repositório nacional. Então, tem que fazer uma adaptação já. Em 2033, tem que fazer uma segunda adaptação e vir para a nota fiscal de serviço nacional. A gente vem divulgando, inclusive junto com a CNM, né, os municípios apoiam, a ideia de já migrar para a nota fiscal de serviço nacional. Então, o município que não tem documento fiscal de serviço, vem para o nacional logo, que é muito mais fácil. Cria uma vez só e já está tudo pronto para ele, né? Agora, aqueles que já têm, aí eles possuem autonomia, caso a caso, quando que eles entendem que é o melhor momento de fazer a mudança. Só complementando, tá? Nesses serviços aí de assinatura, também conta telefônica, energia elétrica, tem previsão expressa na Lei Complementar 214, né, para você fazer o modo de apuração lá pelo período da assinatura, tá? Então, de modo que isso está bem regrado. E como disse o Flores, hoje a nota fiscal de serviço é muito fácil. A adoção da nota fiscal é muito fácil, nota fiscal de serviço, tá? Hoje ela é por opção, né? Mas essa obrigação do fornecimento dos dados sob pena dos municípios terem repercussão, inclusive eventualmente até na lei de responsabilidade, né? Nós vamos ter os dois caminhos, né? Ou ele utiliza e se obriga a fazer a transposição, porque a gente não quer os dados da nota, todos os dados da nota, porque a gente quer os dados indispensáveis para a apuração CBS-IBS. A integração depois lá com o endereço, etc e tal, aí já está dentro da própria base, comitê gestor, vai estar dentro da própria base, comitê gestor, Receita Federal, tá? De modo que a gente entende que vai funcionar muito bem, independentemente do aspecto da simplificação para ISS e ICMS, que vai continuar ocorrendo, tá? Eu sempre digo que a gente está construindo uma casa, né? Primeiro a gente está começando a morar na garagem, né? Porque a gente não teve condições de demolir tudo e fazer uma coisa só no primeiro momento. Então a gente está nessa fase, que é a fase de transição. Então a gente está morando lá e está construindo a casa nova, que em 2033 nós vamos nos mudar para lá dentro do mesmo terreno, não é? Então esse período é um período desafiador, mas foi o único meio de implementar a reforma
tributária. Os vários justificativos que foram apresentados na emenda constitucional 132. Tá? Mas o que as admissões tributárias se obrigam a fazer? Primeiro, exigir cumprimento de obrigações acessórias no mínimo grau possível. Esse é o primeiro ponto. Segundo, utilizar as existentes, porque a gente não imagina se a gente começasse, não, vai ter uma nota fiscal, um documento fiscal só para o IBS e CBS. Não queremos. Queremos ocupar as notas existentes, tá? E colocar o campo lá, no campo separado para apropriação nesse primeiro momento. O futuro vai ser obrigações acessórias únicas, né? Até uma lei complementar que trata disso de uniformização do documento fiscal único, se não me engano, a lei complementar 199, né? Mas isso é o futuro. O presente agora é um ajuste que está sendo realizado, é um trabalho que está sendo realizado em conjunto, admissões tributárias e empresas. Temos mais uma pergunta? Bom dia. Bom dia, meu nome é Tatiana de Navarro, eu sou advogada, procuradora da OAB-DF. E a minha questão volta ao comitê, na verdade ao programa piloto, porque 66 empresas foram convidadas, só 47 confirmaram até agora. Haverá a possibilidade de outras empresas se candidatarem? E, nesse caso, por exemplo, as empresas de tecnologia que estão preparando softwares de conformidade tributária para a reforma, elas poderão, de alguma forma, participar também? Vamos lá. Elas já estão participando, tá? Entre as 47 que aceitaram o convite, entre as 66, já existem empresas de software, tá? Tudo aquilo que será produzido, o sistema que está sendo produzido, os módulos, o aprendizado com o piloto, ele vai se tornar público. E nós teremos várias etapas em que nós vamos agregando mais empresas. Mas olha só, o objetivo do piloto é testar o sistema, não é preparar a empresa. A empresa que participa do piloto, ela está testando o sistema e todos vão ganhar com o sistema que funciona, que quando for implementado, já foi testado, as falhas, os erros já foram corrigidos. Eventualmente não era nem erro, mas um aprimoramento em direção às necessidades das empresas já aconteceu. As empresas que serão agregadas são empresas que não participam, que o segmento econômico não participou da primeira fase ou das fases seguintes. A gente vai agregando para poder testar o sistema o máximo possível. Eu acho que muito disso vai ficar claro quando a gente começar o piloto e gravar os módulos de sistema, explicar o que a gente tem e tornar público isso, tá? Então, assim, vai se tornar público tudo aquilo que está sendo construído. Vai aparecer na primeira etapa do piloto, na segunda etapa, quando evoluir, vai aparecer o que evoluiu e todas as empresas vão poder acompanhar. Bom, eu e a Diane, então, vamos fazer as últimas duas perguntas. Diane? Mombelli, para você, por favor. A gente ouve muito dos contribuintes uma insegurança relacionada à sobreposição de obrigações acessórias durante a transição. Como a Receita tem trabalhado para garantir que esse período não gere mais complexidade do que alívio? Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito a CBS e IBS, aos documentos fiscais, há uma perfeita integração. O Marcos já comentou, né, sobre as notas que foram emitidas, né, notas CNF, né, no âmbito da nota fiscal eletrônica, né, dos cupons fiscais e também no que diz respeito a Receita Federal e municípios na nota fiscal de serviços. Tá? Então, elas vão estar perfeitamente integradas. Quem cumprir a sua obrigação do ISS vai cumprir ao mesmo tempo IBS e CBS. Quem cumprir a sua obrigação do ICMS vai cumprir ao mesmo tempo IBS e CBS. De uma maneira muito automática, muito tranquila. Tá? No respeito aos outros documentos, ao conhecimento de transporte, etc. e tal, que são utilizados como documentos auxiliares e acessórios, imagino que possa haver um aproveitamento desses documentos, no sentido de que se eu tenho um documento lá de romaneio ou de conhecimento, eu vou utilizar o mesmo documento porque ele serve, na verdade, ele serve para acompanhamento da mercadoria, que a mercadoria depois vai ter incidência de IBS, CBS vai ter incidência de ICMS.
Então nós vamos ter essa compatibilização dessas obrigações, de modo que a gente tenha um princípio, que é o princípio da simplicidade, ou seja, a menor interferência possível, no sentido de que as informações que a gente tenha, isso já é um endereçamento da própria lei complementar. As informações que as instituições tributárias já têm, que elas não precisam e não devem, e é vedado que elas peçam novamente, de maneira duplicada essas informações. Então, essa integração vai ser construída, né, dentro desse modo de operação em 2026, né, que é o ano de teste, e 2027 em diante. Bom, minha última pergunta, Marcos, então, para você, sobre um assunto que a gente acho que tocou pouco por aqui, que é split payment. Como que está o desenvolvimento, como que está, enfim, tudo, quando ele começa efetivamente a valer, e existe alguma discussão sobre postergar ou ele começa a valer em 2026 mesmo? Quer dizer, na fase de testes, né? Vamos lá. 2026 a gente não espera recolhimento, então não tem split payment em 2026. Ele deve começar em 2027. E acreditamos que ele começa de forma facultativa e faseada. Então, facultativa no B2B, venda de empresa para empresa, tá? E faseada. Como assim facultativa e faseada? Aquele prestador de serviço, aquela instituição financeira, aquele provedor de serviço de pagamento, aquele arranjo de pagamento que for capaz de prestar o serviço de split payment para os seus clientes, vai oferecer esse serviço, tá? Aqueles que não forem capazes, em janeiro de 27, não tem problema, porque é facultativo, né? E aí cada empresa vai escolher se ela quer garantir o seu crédito utilizando o split payment nas suas compras, tá? E vai utilizar um fornecedor, prestador de serviço financeiro que possibilita o split payment, ou se não quer garantir e vai utilizar outro. Para a pessoa física, no começo, isso não vai fazer diferença, né? À medida que todas as empresas desse segmento econômico, tá, tiverem condições, ou a imensa maioria delas tiverem condições de prestar o serviço de split payment para os seus clientes, isso deve se tornar obrigatório, né? E também no B2C, na venda para o consumidor final. Então já é uma entrada escalonada e faseada. A gente vem conversando com as instituições que representam as instituições financeiras, os arranjos de pagamento, os PSPs, as fintechs, tá? Para desenvolver a arquitetura de sistema, algo que a maior parte das empresas e das pessoas físicas não vai nem enxergar, né? Como o sistema funciona por trás para que o split payment possa funcionar. Mas então, para deixar todo mundo tranquilo, deve entrar em janeiro de 27 de forma facultativa apenas nas vendas de empresa para empresa. Essa é a nossa expectativa e com o passar do tempo ampliar isso e passar a ser obrigatório. Bom, muito obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer a presença aqui do Fernando Mombelli, do Marcos Flores. Foi muito interessante, com certeza muito proveitoso ouvir de vocês dois. Acho que ficaríamos aqui fazendo mais 2 horas de pergunta, mas a gente também tem uma outra parte do nosso evento hoje, em que a gente vai falar sobre também como fica a fase de transição do ponto de vista dos estados. Então, já queria chamar aqui, que vão participar de forma online com a gente, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, que é secretário de Fazenda de Minas Gerais, e Fabrício Gomes dos Santos, que é secretário de Fazenda do Ceará. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta para o Dr. Luiz Cláudio Fernandes, que é sobre o PLP 108. Na opinião do senhor, quais pontos ainda precisam, quais são os principais pontos do PLP que precisam ser resolvidos no Congresso? E aí a gente falando tanto de comitê gestor quanto de outros assuntos também do PLP. Bom dia, queria cumprimentar a todos. Sobre a perspectiva dos estados e municípios, nós estamos com muita apreensão sobre o que vai ser aprovado, né, de PLP, muito por conta da inerência, né, do funcionamento do comitê gestor. Né, como vocês puderam ver lá, aí está
a participação na fala dos colegas da Receita, nós temos prazos curtos, né? E muitos sistemas a construir, processos de trabalho novos, regulamentações a fazer, e com esse PLP não sendo votado, nós ao menos conseguimos ter um pouco para folgar o contexto para monitorar. Eu acho que todos estão acompanhando esse jornal as dificuldades que nós estamos tendo aí para colocar ele para funcionar, e uma delas é a ausência, né, da regulamentação. Fabrício, por favor. Os estados já começaram a se adaptar de alguma forma, a adaptar as estruturas fiscais para um novo sistema? Por exemplo, no caso do Ceará, vocês já estão trabalhando com cenários de migração entre os sistemas, capacitação ou novos fluxos de controle? Como que está isso atualmente? Bom dia, Bárbara, Diane, bom dia ao colega Flávio, secretário do Minas. A gente adiantou bastante o nosso planejamento em relação à reforma tributária. Desde o final de junho de 2023, a gente já criou algumas estruturas informais. Em 2024, já saiu com uma portaria destinando pessoas a trabalhar esse planejamento de reforma tributária. A gente criou o projeto IBS Ceará, que é um projeto que envolve palestras, seminários, capacitações para os servidores familiares, para os municípios. Então, a gente tem atuado nessa frente. Nacionalmente, a gente conseguiu estruturar um curso de capacitação. O primeiro curso básico da administração pública, a gente disponibilizou já para toda a Secretaria de Fazendas do Brasil, através do Concepaz. Então, a gente tem todo esse planejamento que diz respeito à estrutura física, institucional e capacitação aqui da Secretaria da Fazenda. No que diz respeito aos sistemas, a gente também tem ampliado as discussões, a gente já tem pré-aprovado a operação de crédito, financiamento com o BID, o Profis 3, o Estado do Ceará junto com o Estado do Amazonas também, que seriam os primeiros a assinar um contrato de financiamento, e dentro da estrutura desse financiamento, a gente já tem estruturado possíveis sistemas que a gente vai precisar para integrações e acompanhamento da reforma tributária. É claro que, como foi falado pelos colegas da Receita, muita coisa a gente ainda vai descobrir na implantação da reforma a partir de 26. Então, a gente tem um planejamento, mas a gente está esperando efetivamente acontecer a reforma, efetivamente a gente enxergar como serão os sistemas para começar essa produção desses sistemas. Então, assim, a gente está preparado pelo Estado do Ceará, acho que vai de Estado, Minas Gerais, São Paulo, também sem partido na frente, entendendo que é importante estar preparado para que tudo aconteça no começo de 26, de alguma forma, a gente já disparar todos esses mecanismos. Então, aqui no Estado. Bom, lembrando que se alguém quiser fazer perguntas aqui da plateia, é só sinalizar para a gente que a gente faz uma rodada de perguntas também. Se não, Diane, você quer fazer a próxima também? Pode ser. Eu vou direcionar para o Luiz, por favor, sobre o texto da reforma em relação à exclusão do IBS e do ICMS da base de cálculo de tributos como ICMS, ISS, IPI. Como que os estados estão vendo essa questão? Olha, uma das questões essenciais dessa reforma tributária, como foi falado, né, é a normatividade, você criar um ambiente econômico, né, justo, um sistema tributário justo, que plane. O CDS vai propiciar uma uniformidade, né, de tributação nacional, assim, a gente não tem nenhuma percepção do que vai significar, mas vai ser essencial, né, para o desenvolvimento do país. Então, a manutenção da carga foi também uma preocupação muito grande nesses últimos anos recentes, 4 anos, né, nesse último ciclo de desenvolvimento da reforma tributária. E, na minha opinião, nós conseguimos aprovar, né, já com
com a lei complementar que já passou no Senado, depois é sancionada pelo presidente, nós já conseguimos uma grande vitória, né, para o país. Um sistema que eu acredito que vai ter todas essas características. E outro dia eu estava até conversando com a Pina, que pouco mudou, né, em relação às principais metas que se tinha lá atrás, há 4 anos atrás. Né? E, então, o destino, origem para o destino, não volatilidade, crédito financeiro, tratamento, né, financeiro, o split, né? Todas essas características, esses encargos, elas foram mantidas. Por isso, eu acho que esse ponto, né, ele soma a diversas outras sofisticações, né, e que foram trazidas pela República. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Fabrício. Existe um temor muito grande em relação a partir da reforma, poder se existir uma fiscalização por vários entes em relação ao mesmo fato. Então, que estados, municípios e a União, na prática, fiscalizem os mesmos atos e isso gere autuações distintas, né? Queria saber, enfim, o que vocês estão pensando sobre isso? Essa é uma perspectiva? Corre-se o risco realmente disso acontecer? Sim, mas nós estamos nos organizando exatamente primeiro para, considerando que é um instituto só, né, e um partilhador, né, fase de cálculo de dente, TDS, DS, não faz sentido operacional nós não aproveitarmos as fiscalizações realizadas por outros entes. O que a gente vai ter que fazer é nos organizar para não ir ao contribuinte fiscalizar o mesmo período e o mesmo fato, né? o mesmo objeto. Né? Mas, fora isso, nós vamos ter que criar um grande ambiente, um plano de fiscalização nacional, mas, ao final e ao cabo, né? Os entes eles terão sempre aquela capacidade de fiscalizar. Né? Mas isso será residual, né? E eu acredito que ninguém vai perder tempo, uma vez que as fiscalizações elas vão ser distribuídas, repartidas, compartilhadas entre os entes que tiverem interesse naquela fiscalização. Então, eu entendo que não teremos esse problema. Se existir, será super residual, até por uma questão prática. Aí, completando o colega Luiz, eu acho que, em relação até às duas perguntas, retomando a questão do CBS, da base de cálculo, é importante a gente entender que o modelo tributário brasileiro atual, ele é muito complexo, ele é muito desigual, ele é muito injusto em várias coisas. Então, uma das premissas da reforma é essa justiça, tanto do lado do contribuinte como a justiça social. Os estados, municípios sofreram muito com perdas arrecadatórias. Então, toda a construção da reforma ela vai ter que se adequar a também não imprimir uma carga tributária muito alta ao contribuinte, mas também, de certa forma, também permitir que os estados continuem com sua autonomia financeira e orçamentária para fazer as políticas públicas, porque precisa ter esse equilíbrio, justiça social e justiça também na forma de arrecadar do contribuinte. Então, a reforma tentou, e eu acho que a gente vai construir junto setor público e privado a melhor reforma possível. Eu acredito nessa integração, eu acredito no diálogo. E aí a gente falando do segundo tema, que é essa questão da fiscalização. O comitê gestor ele vai ter um papel importante no que diz respeito a estados e municípios, até porque, dando um exemplo aqui do estado do Ceará, a gente tem 184 municípios. Talvez 8, 10, 12 tenham capacidade de fazer uma administração tributária. Outros vão acabar fazendo convênios com o próprio estado. Então, vai ter uma integração necessária, porque essa reforma não é do estado do Ceará, não é do estado de Minas, não é do governo federal, é uma reforma para melhorar o modelo tributário brasileiro, para que a gente tenha uma economia mais pujante, mais simples e mais eficiente. Então, eu acredito que o caminho feito sendo construído e, com diálogos entre município, estados e União, a gente vai construir uma reforma que vai trazer grandes pontos positivos para o Brasil.
E Fabrício, aproveitando um pouquinho, a complexidade operacional do IBS é um dos grandes desafios da transição, né? E aí, logo no início, durante a transição, tem a arrecadação do IBS repartida com base na origem e parte também no destino, né? Como que o senhor avalia essa fórmula? Ela é justa, é viável para os estados com menor atividade econômica? O princípio do destino, ele é muito mais justo do que o princípio da origem. Só para dar um exemplo, muitas vezes um cidadão cearense compra uma mercadoria em São Paulo e 7% do valor do tributo já fica para São Paulo, ou seja, é um contribuinte do Ceará pagando a um estado. Estou dando um exemplo de São Paulo, mas pode ser com qualquer outro estado. Ele pagando as políticas públicas do outro estado. E talvez o Brasil seja um dos únicos países que tem essa tributação na origem. A maior parte dos países desenvolvidos, ela tem a tributação no destino, que ela é mais justa. Quem paga o tributo tem aquele recurso para fazer as suas políticas públicas. É claro que a transição também ela é um pouco longa. A gente vai ter uma transição até 2078, que a partir daí realmente vai ser o princípio do destino, que também, de certa forma, é justo também para não impactar as receitas dos outros estados que até então contavam com essa receita. Então, eu acho que o modelo feito pela reforma tributária, ele vai trazer mais justiça tributária, tanto para o contribuinte como também para o cidadão que paga aquele tributo e vai efetivamente ver aquele recurso que ele paga sendo usado nas políticas públicas do seu estado. Bom, vou passar aqui que a gente vai ter perguntas agora aqui do nosso público. Oi, bom dia. Luiz Cláudio, Fabrício, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou João Barroso, Head de Políticas Públicas da Amazon. Eu tenho uma pergunta sobre o crédito de ICMS, né, de tributo corrente. Pelo texto constitucional ali da emenda constitucional 132, os fiscos farão a compensação, né, a devolução dos créditos de ICMS em 240 meses, e está assim posto na Constituição, não até 240 meses. Né? Alguns estados brasileiros têm os programas de conformidade, né? O Fabrício está na tela, tem o programa do Ceará, por exemplo, com algumas vantagens específicas para contribuintes que se mantêm em dia com as suas obrigações tributárias. Né? Por exemplo, no caso de São Paulo, em apreciação de pedido de regime. Então. Eu queria entender uma coisa. Para alguns setores, por exemplo, infraestrutura de energia, o crédito tributário ele pode ser muito grande, mas é vantajoso para o contribuinte que o abatimento desse crédito seja feito em um longo prazo, já que ele não vai ter como creditar o suficiente. Então, se for em 240 meses, ele consegue fazer a utilização completa do seu crédito. Para outros setores, como, por exemplo, o comércio, no comércio varejista, existe um acúmulo de crédito muito intenso e o prazo de 20 anos para aproveitamento desse crédito, ele faz com que para algumas empresas, como por exemplo a Amazon ou outras empresas que têm uma auditoria mais intensa, esse valor de crédito tributário lá na frente, lá no final dos anos, ele se torne só uma perda financeira. Ele vai para o P&L da empresa, eu não consigo convencer auditor nenhum de que isso aqui é um crédito financeiro que eu ainda vou utilizar. Né? Ele se transforma em perda. Existe, considerando que hoje esse texto está congelado na Constituição dessa maneira, mas existe uma intenção dos estados de alguma maneira, fazer algum ajuste normativo para que empresas com alta conformidade ou que participem dos programas de conformidade dos estados possam flexibilizar esse prazo de aproveitamento do crédito de ICMS, caso haja esse espaço dentro da possibilidade fiscal, né, de cada estado, cada fisco possa, de fato, reduzir esse prazo, caso o consumidor, o contribuinte, tenha um alto nível de conformidade, existe a possibilidade desses 240 meses serem algo menos do que isso? Olha, vou falar um pouco sobre a experiência aqui de Minas, né? E também de outros estados próximos. O nosso acúmulo de crédito de ICMS, exportação principalmente, é da ordem de 16 bilhões de reais.
qualquer flexibilização desses 240 meses, como você colocou muito bem, ela está absolutamente conectada com a situação fiscal financeira dos estados, né? Do estado, né, propriamente. Então, primeiro, esse tema ele não foi de maneira nenhuma debatido, né? Esse tema não está no início no começo da pilha de temas, né? Que a gente possa ter tratado no âmbito do Concefaz, etc. Então, assim, eu não tenho percepção de como os outros estados, ninguém conversou sobre isso, né, não chegou ainda nesse nível de detalhamento. Agora, eu te falo que para estados como Minas Gerais, nós iremos provavelmente utilizar os 240 meses, como deve ser a regra aí para a maior parte dos estados, né, uma vez que isso está diretamente ligado, né, à situação financeira de cada estado. Tem estados que têm um acúmulo de créditos, né, principalmente de exportação, enorme, e aí realmente você antecipar, né, esses valores, né, é grave, né, para o orçamento de qualquer estado. Mas, de pronto, né, esse tema não foi debatido amplamente. Em relação ao estado do Ceará, eu concordo com o Luiz, é um tema bem complexo, porque realmente a maior parte dos estados, acho que todos, tem uma dívida de crédito de exportação também, alguns outros tipos de crédito, e não cabe aqui nem dizer se é justo, se não é justo, mas é preciso entender uma coisa também. Quando foi feita a Lei Candir, lá em 87, onde se permitiu esse acúmulo de crédito de exportação, teoricamente os estados receberiam uma contrapartida, que, como vocês podem ver em diversas análises econômicas, não veio. Então, acabaram que vários estados ficaram com esses créditos de volume muito elevado e que afeta, consequentemente, a situação fiscal de cada estado. Então, é bem complexo uma mudança na regra no que diz respeito à reforma tributária. Existem alguns estados com algumas iniciativas, aí o Ceará tem uma específica, que é uma lei que foi criada em 2024, do Crédito Verde, querendo incentivar as energias renováveis. A gente criou uma regra específica, tá, que tudo bem, eu vou devolver esse crédito no prazo menor, desde que eu vou dar um deságio, já que eu estou trazendo a valor presente, e desde que você use esse crédito para bater de um investimento novo. Então, a empresa vai pegar esse crédito, ele vai usar esse crédito para fazer um novo investimento aqui no estado do Ceará, para que ele possa compensar. É uma ideia restrita, mas assim, que foi muito analisada, porque realmente, a depender do volume do crédito, a depender da empresa, isso impacta diretamente no caixa, e eu acho que é cultura, o equilíbrio fiscal aqui no estado do Ceará, como todos os estados perseguem isso também, então é muito importante cuidado nessa hora de qualquer solução que seja um pouco divergente do que está escrito no texto constitucional. Bom, vou fazer uma pergunta aqui que originalmente a gente pensou para o Luiz, mas Fabrício, eu queria muito te ouvir também, porque acho que esse é um tema que impacta, bom, tudo que a gente está falando aqui, na verdade, impacta todos os estados, mas queria muito ouvir o senhor também. A gente sabe que tem uma disputa entre os municípios que está travando aí a implementação do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS, né? Então, queria saber, assim, o quão maléfico, digamos assim, isso acaba sendo, essa demora acaba sendo para os estados, se os estados têm alguma perspectiva, sabem de alguma perspectiva de resolver essa questão e poder ser implementado esse conselho. E, por fim, a gente ouviu que os estados poderiam, eventualmente, algum estado poderia, eventualmente, judicializar a questão da presidência, né, para que fosse colocada uma presidência, e tem até uma questão, né, da LC 214 em relação a repasse de valores que não podem acontecer sem a presidência, né? Então, eu queria saber se existe mesmo essa perspectiva de judicialização e se sim, para quando? Assim, a gente tem discutido muito próximo aos municípios, a gente entende que essa cooperação é importante. A gente tem um pré-comitê gestor, onde inclusive terá reunião amanhã. Então, a gente está buscando soluções de diálogo para que não seja necessário nenhuma decisão judicial, nenhuma decisão de forma diferente do que está previsto na Constituição. Uma coisa que o Luiz falou logo no começo, acho que foi na primeira pergunta, uma das questões mais importantes é que a gente receba o recurso que está travado
em relação à operacionalização dos nossos sistemas, da nossa execução financeira e orçamentária enquanto comitê gestor. Então, o ponto principal, talvez hoje, seja a gente viabilizar esse recurso para que a gente dê continuidade a algumas ações operacionais no comitê gestor. Mas a gente está buscando, eu entendo que, tenho certeza que essa discussão será bem resolvida entre estados e municípios para que a gente possa influir na área tributária. Só complementando, tá, a fala do Fabrício, nós estamos num momento de absoluta cooperação com os municípios, então nós estamos evitando qualquer judicialização. A gente conta com uma solução conjunta, né, principalmente entre FNP e CNM, para que a gente possa colocar em funcionamento o mais rápido possível o comitê gestor e possa colocar em funcionamento, né, todos esses processos de trabalho e sistemas novos, né, que vão atender o IBS nesse prazo muito curto. Bom, Diane, então você quer fazer a última pergunta e depois então a gente encerra nosso evento por hoje. Passou rápido, né? Também vou direcionar a pergunta para os dois, por favor, respondem como se sentirem à vontade. Um ponto que ainda levanta dúvida, e aí eu até fiz essa mesma pergunta aqui para o Marcos e para o Fernando, é em relação à integração entre os sistemas, né, estaduais e a plataforma centralizada de arrecadação. Como que os senhores veem isso, né? Os estados vão ter uma certa liberdade para desenvolver soluções próprias ou deve ser exigida aí, ou se conversa, sobre uma padronização técnica desses sistemas? Eu vou começar, Luiz. Então, eu acredito muito em padronização. Eu acho que é importante a gente ter um padrão. É claro que é importante que os estados e municípios não percam sua autonomia de auditar, de analisar os sistemas, ver se o tributo está chegando corretamente em cada estado e município, mas eu acho que a cooperação, a integração e padronização é bom para todo mundo. Um exemplo muito um sucesso que a gente teve há pouco tempo é o Remessa Conforme. A gente padronizou uma alíquota nacional, o Correio está fazendo essa arrecadação e distribuindo de acordo com o que é devido a cada estado. Então, eu acho que a padronização é boa, mas acredito que não perderemos a liberdade de ter sistemas integrados para a gente fazer a apuração e a análise de se esses tributos estão chegando de forma correta, se tem algum erro no sistema. E, inclusive, eu sou uma pessoa, eu considero que eu tenho uma visão otimista, talvez, ou mais positiva da reforma tributária. Vocês tiveram o primeiro bloco com o pessoal da Receita Federal. Em 2027, o CBS já está valendo de forma efetiva e eu acredito que, tudo dando certo, a gente vai acabar antecipando a reforma tributária, essa transição que eu acho muito longa, de 29 a 32 do IBS. Porque conviver com dois sistemas tributários é uma coisa bem complexa. Então, se tudo der certo para o CBS, provavelmente os próprios contribuintes vão querer que, de alguma forma, a gente antecipe o final da transição do IBS. Eu acredito que a reforma tributária vem para melhorar o modelo tributário brasileiro, trazer mais eficiência e melhorar a economia brasileira, reduzir o custo do Brasil. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, vai trazer mais justiça social e a gente vai efetivamente conseguir um crescimento econômico um pouco mais sustentável. Com a minha visão, né? Em um primeiro momento, não vai haver nenhuma troca sistêmica entre estados, municípios e o comitê gestor. O que vai acontecer é o comitê gestor vai apurar, vai fazer a repartição e transferir para os estados e municípios o recurso arrecadado do IBS. Então, vai ser uma transferência financeira, nos moldes como acontece hoje nas transferências constitucionais para estados e municípios realizados pela União. Junto com essa transferência de valor, vai vir também do comitê gestor um relatório para que o estado, o município, o ente, né, ele possa fazer uma apuração, uma verificação do quanto ele recebeu, que significa, se refere a quais empresas, quais apurações, notas fiscais e etc. Né?
E isso sim, né, será algo que será auditado, né, por cada estado, né, cada município, e aí eventualmente teremos ali algum sistema que possa ser repartido aí pelos estados e municípios para facilitar essas verificações. Em um segundo momento, né, teremos aí as questões de fiscalização, cadastro, etc., que elas sim vão precisar que nós tenhamos sistemas centralizados, né? Eu acredito que a fiscalização ela vai ser centralizada, a coordenação, né, vai ser centralizada pelo comitê gestor, com acesso pela União, estados e municípios desses processos de fiscalização, desses papéis de trabalho, e que isso vai ser centralizado pelo comitê gestor, no caso dos estados e municípios, né? Então, a gente vai beber nesse ambiente de fiscalização e coordenação de fiscalização do comitê gestor. As questões ainda que vão ser definidas, né, dos tribunais administrativos, isso ainda está sendo tratado no PLP que está correndo no Congresso, né? Os conselhos de contribuintes, né? Isso não está finalizado ainda, como vai ocorrer, mas também tendendo a, pelo menos, uma instância homogeneizadora no âmbito lá do Conselho de Contribuinte, desculpe, do Comitê Gestor. E é isso, quer dizer, no primeiro momento teremos só transferência financeira e depois iremos caminhar numa curva de sofisticação e de compartilhamento aí de ambientes e sistemas. Bom, muito obrigada. Queria muito agradecer ao Fabrício Gomes dos Santos, Luiz Cláudio Fernandes, aqui do nosso lado também, Fernando Mombelli, Marcos Ubner Flores pela participação. A gente pede desculpas pelo problema que deu no áudio no YouTube, mas queria dizer que toda a nossa conversa vai ficar disponível no YouTube com o áudio tudo certinho, então, de novo, pedimos desculpa por isso. E queria, enfim, finalizar agradecendo também a Diane, que fez a mediação. É sempre interessante discutir essa questão dos próximos passos da reforma. Agradecer também à Amazon por essa parceria em mais um evento tão interessante e desejar a todas e todos que nos acompanharam um bom dia.